Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é Eis-me aqui, o chamado do profeta Samuel. Samuel ele é uma pessoa que é um testemunho. Talvez você também seja, só de você existir já é uma bênção. Então você já passou por um grande livramento, ou você foi um sonho impossível dos seus pais que não poderiam ter filhos, algo assim. Então existe esse, entre aspas, peso de ser um testemunho, né? Ele já era uma pessoa que foi consagrada a Deus pela sua mãe, que não podia ter filhos, e ela fez um voto. Então, Ana fez um voto com Deus que se tivesse um filho, este filho seria então entregue a Deus para as atividades do templo, então ele foi consagrado a isso. Mas no capítulo 3 de 1 Samuel, nós temos então quando ele próprio decide então ouvir a voz de Deus e acatar a isso, obedecer a isso. E aqui vem um baita ensinamento que nós sempre falamos, que um filho de crente não é crente. E um filho, então, de dentista também não é necessariamente um dentista, porque ele precisa decidir e se capacitar para exercer algo, que ele pode ter uma aptidão prévia. Então, é claro que é mais fácil, talvez mais convidativo, alguém ser cristão quando nasce em um lar cristão. Mas temos tantos testemunhos de pessoas que vêm de um contexto totalmente diferente do cristianismo e optam por isso, e Deus ele abençoa, Deus ele capacita e ele faz desta pessoa um vínculo, então, de resposta para a sua família. Então isso não tem problema algum. Mas quando a pessoa já está inserida no meio, existe um momento que ela precisa se decidir. E se você ainda não se decidiu ou não parou para pensar nisso, talvez o convite é exatamente para você hoje, né? Eu creio que se você está neste vídeo não é à toa, então já vamos partir do suposto que você precisa ouvir isso, né? É claro que toda palavra ela bate primeiro no coração em quem está falando para depois a pessoa ministrar. Então fique tranquilo que eu também já tive o meu momento de me posicionar e aceitar efetivamente Jesus na minha vida e no meu coração. Não só pelo costume e o hábito de já estar inserido então em igreja, em ambiente então cristão. Tá? Então esse é um ponto muito importante que já de cara precisamos resolver essa questão, que a pessoa que está no contexto esteja por decisão própria e não por conveniência ou por rotina ou por estar acompanhando alguém. Então que você esteja apto a buscar a Deus de maneira genuína e sem o intermédio de alguém. Samuel, ele era uma criança ainda quando ele disse eis-me aqui. Então ele teve algumas atitudes aqui que mostram o que nós às vezes fazemos quando somos imaturos na fé. Mas ele mais que depressa optou por obedecer. Então ele conseguiu cumprir os propósitos que Deus tinha para ele nesse contexto, na vida dele, de uma maneira muito efetiva. Então quando Samuel falava, as pessoas ouviam. Mas Samuel ele aparece então como um profeta num contexto em que a voz de Deus era muito pouco ouvida. Então, o povo tinha se rebelado contra Deus. Aqui a gente está saindo do livro de Juízes, que é um período triste para o povo de Israel, em que eles não tinham uma referência, eles não tinham alguém para se colocar no lugar deles como alguém que vai buscar a Deus e trazer todas as vontades de Deus, todos os preceitos, os propósitos, de uma maneira clara, uma maneira que não tem sombra de entendimento humano. A gente percebe no livro de Juízes que é uma sequência, então, de juízes que estão legislando, governando o povo de Israel, mas que isso existe uma troca, uma rotatividade muito grande, porque Josué não deixou um sucessor para ele. Assim como Josué foi um sucessor para Moisés, não houve esse preparo para as próximas gerações. Existe essa cultura de que algumas empresas familiares passam por algumas gerações até perder então todo o vínculo e a cultura de quem idealizou. Então, às vezes herdeiros fazem mau uso da atribuição deles para gerir uma empresa. E isso se reflete também quando você teve a sua avó que teve um nível absurdo de intimidade com Deus, mas que sua mãe teve um pouco menos e você às vezes nem quer saber do que Deus quer dizer para a sua vida. Então, o período de Juízes ele vai denotar um pouco disso. Agora, então, nesse contexto, a voz de Deus ainda era rara quando Samuel diz, eis-me aqui, mas ainda não tinha cessado a presença de Deus. Eles estavam no lugar sagrado, a luz estava quase se apagando, que é o que nós vamos ler aqui no verso 1, 2 e 3 do capítulo 3, então, de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes.
Certo dia, estava deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Esse é o verso 3. Então a lâmpada ainda não se apagou, ainda há esperança. Então, se você ainda não se encontrou, você está levando de uma maneira subjetiva a fé e a presença de Deus, a lâmpada ainda não se apagou. Deus ainda tem um plano para a sua vida. E no verso 4, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Então, nas primeiras 3 vezes que Deus chamou Samuel, ele achou que quem chamava ele era Eli. Eli era o responsável, então, pelo sacerdócio. E isso já dá um ensinamento muito importante, que muitas das vezes que chamamos a atenção, ou na verdade que estamos sendo chamados por Deus, associamos essa experiência com pessoas que estão há mais tempo na igreja do que nós, ou mais tempo buscando a Deus. Deus, na sua multiforme graça, ele atua de inúmeras maneiras. Ele vai sim usar pessoas para falar, mas a gente não precisa ter esse vínculo em pessoas humanas. Nós sim ouvimos palavras, ministrações, sim ouvimos profecias, isso não tem problema algum, mas quando existe uma dependência de que a voz de Deus vem de outra pessoa, exclusivamente de outra pessoa, você está sendo imaturo, que é o que Samuel, sendo criança, ainda estava fazendo. Então, esta busca pela voz de Deus e identificar quem está te chamando vem de uma intimidade profunda. Então, uma intimidade quando Deus começa a falar e nós começamos a identificar que é Ele. Então, quando a voz de Deus é identificável, quando ela é compatível com a sua palavra. E se eu não conheço a sua palavra, eu não conheço a sua voz. Então, existem muitas experiências que nós passamos, experiências que são positivas, mas que se exclusivamente estão vinculadas a outras pessoas, Deus não pretende que você tenha uma espiritualidade condicionada a outros, e sim que você tenha uma comunhão direta. Quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou. Então, o acesso à presença, o acesso a Deus já não é mais limitado a uma pessoa que se prepara para encontrar a Deus. Hoje, o Espírito Santo já habita em nossos corações. Então, quando ele habita em nossos corações, a gente não precisa de um intermédio. Porém, existem alguns ajustes que precisam acontecer para que a voz de Deus seja plena aos nossos ouvidos e que nós possamos identificar ela. O primeiro é se relacionar com a sua palavra, isso é um fato. Então, eu não vou identificar quem fala comigo se eu não conheço o seu tom de voz. Eu só vou identificar isso ouvindo a sua voz através da sua palavra. Então, isso é imprescindível. Mas também existe o momento da obediência. Então, quando Samuel ele ouve a voz de Deus e depois insistentemente pedir a Eli o que ele queria, e o próprio Eli disse: Não sou eu que te chamo, quando você ouvir novamente essa voz, diga: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse e ouve a voz de Deus sem esses intermédios, Deus dá para ele uma palavra dura, uma palavra de confronto justamente para Eli, que era alguém que estava acima dele na hierarquia. E Samuel mostra então uma maturidade, um ganho de maturidade, quando ele não somente busca a Deus e se posiciona como disponível a estar na vontade de Deus, mas como também ele obedece a Deus e passa essa mensagem. Porque foi imprescindível então entender que Deus continuava sendo fiel ao povo e querendo então se relacionar e se comunicar com o povo de Israel, a partir do momento que existe ajuste então nas condutas de Eli e que existe espaço para Samuel, uma pessoa obediente, falar então o que Deus queria comunicar para o povo. Então isso tudo vem da obediência. Isso me faz lembrar também do chamado de Isaías, que ele é muito semelhante nesse sentido de obedecer e também de ajustar o que precisa ser ajustado para então algo novo acontecer, algo novo da parte de Deus se manifestar. Então isso está escrito em Isaías 6, que justamente a banda Morada tem um louvor que se chama Isaías 6, que é maravilhoso e fala justamente desse verso. Verso 1. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele descreve ali todas as maravilhas que foi ver a Deus, tudo que ele viu, tudo que ele teve a capacidade de ver, porque eu creio que a maravilhosidade, então a grandiosidade de Deus, a gente não tem a capacidade total de visualizar ainda.
Então, o que Deus apresentou para ele já foi maravilhoso. Ele descreveu isso nos próximos versos. Mas então, no verso 5, ele diz: Disse eu, ai de mim, estou perdido, porque estou de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de vir por nós? Deus disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, a partir de uma mudança dos lábios, a mudança do que a pessoa que proferia impurezas, estava cercado de pessoas impuras, começa então a ter uma correção. E aí então ele diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez essa não é a palavra que a gente gostaria de ouvir, talvez não é uma palavra de bênçãos, uma palavra de motivação, de conquistar algo, mas entenda que para conquistar algo e viver algo novo, existem obediências que precisam acontecer. Existem correções, então, da nossa abordagem de acesso ao divino, que precisa vir independente de contar apenas com pessoas que já estão nesse contexto, e sim nós temos a nossa própria experiência de identificar a voz de Deus. E além do mais, que todo o nosso entorno, os nossos lábios e também as nossas companhias sejam compatíveis com o que nós queremos viver em Deus, em obediência. De nada adianta falar eis-me aqui se não tiver essa correção. De nada adianta eu pensar, então, em viver algo novo e estar disponível se as decisões que precisam ser tomadas não são tomadas. Isso é muito sério e, em poucas palavras, a gente pode já concluir que se queremos algo novo, queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer o que Ele nos diz. E o que Ele nos diz, muitas vezes, não está compatível com a nossa expectativa prévia. Se você quer ouvir a voz de Deus, fique pronto para ouvir algo que você não quer ouvir. Ouvir algo que não está nos teus planos, não está na sua agenda, no que você já planejou para a sua vida. Deus ele vem com novidade, e vem com novidade que vai trazer, então, a sua glória, os seus propósitos, e não vai ser somente para parar em você. Assim como o milagre de Ana não parou nela, e sim surgiu um profeta para toda a nação, que os nossos desejos não parem em nós. Assim como Abraão também foi abençoado, ele foi abençoado, mas ele foi uma bênção. E existe uma grande diferença nisso. Ele não é uma pessoa apenas que recebeu bênçãos, ele foi uma bênção, ele foi uma referência para outras pessoas. Então, que Deus possa nos ajudar a inspecionar nosso coração e que os nossos sonhos sejam compatíveis com a voz de Deus e que não parem apenas em nós, porque tudo isso vem justamente para a glória de Deus se manifestar, os propósitos que Deus quer para a nossa nação sejam compatíveis com o que nós queremos para nós mesmos, para as nossas famílias, para tudo que diz respeito a nós, e não apenas sonhos vazios, sonhos de ego, consumismo, ou qualquer outra coisa que motive o que nós queremos conquistar. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado porque sua graça e sua misericórdia nos alcançou mais uma vez e veio com a sua palavra nos instruir. Que possamos dizer eis-me aqui, mas que esse eis-me aqui não venha acompanhado de concessões e desobediências. Senhor, nos ajude a limpar a nossa casa, que é o nosso coração, a nossa família, as nossas decisões, nossos lábios, nossas companhias. E que só assim nós possamos, então, podermos nos disponibilizar para sermos usados na Tua obra, usados no Teu ministério, e que tudo isso, Pai, seja para honrar o Teu nome e não o nosso nome. Agradecemos por tudo, agradecemos pela instrução através da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você tenha uma semana de vitórias e que essas vitórias sejam um reflexo para outras vidas, que você possa ser uma fonte e não uma represa. Em nome de Jesus. Amém?